Only me. Only me. All things are all things are only. Momento de meditação. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma terna redenção. Se você não estiver edificado no fundamento correto, simplesmente não é bom. Qual a necessidade de edificar sobre um fundamento que já foi condenado? Nós lemos no livro, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Branham, na mensagem Companheirismo através da Redenção, parágrafo 70 em diante. E muitas vezes, enquanto olhamos e vemos que nós, os seres mortais desta terra, como somos jogados de um lado para o outro e vagamos através do mundo,
Não creio que haja alguém que tenha um espírito cristão e que possa olhar para o mundo hoje e seu espírito não gemer. Sempre quis saber como que as pessoas hoje levam essa vida tão despreocupadamente. Não é nada despreocupante. A razão para a qual fomos postos aqui na terra é para adorarmos e virmos a Deus e entrarmos no seu companheirismo e ver os homens vagando por aí como se eles não tivessem nenhum Deus. Como se não houvesse nenhum Deus. O homem tem se conduzido a esse tipo de condição. E estou crendo que no dia em que estamos vivendo agora, a coisa mais importante que eu poderia pensar, falando de um ministro, é levar o povo de volta aos princípios gerais do Evangelho, voltando a um lugar. Pois se você não estiver edificado no fundamento correto, simplesmente não é bom. Qual é a necessidade de edificar sobre um fundamento que já foi condenado? Qual é a necessidade, como eu digo, de tentar o que seria a necessidade de tentar decorar e pintar um velho edifício que o governo já condenou? E isso é o que muitas pessoas estão tentando fazer hoje através de uma reforma, tentando reformar. Nós começaremos uma igreja e viraremos uma página e tentaremos fazer um pouquinho diferente de que costumávamos fazer. Deste modo, você nunca chegará a parte alguma. É tolice até mesmo tentar, vem? Você simplesmente está perdendo o tempo. Você diz, bem, agora creio que se eu simplesmente parasse de mentir e de roubar e todas essas coisas, boas como são, você continuaria a 1 milhão de milhas fora do caminho. Você tem que começar lá atrás, na fundação. Você tem que se construir um lugar novo, não remendar o velho. Construa um novinho. Você tem que retroceder, começando corretamente. Essa é a razão de você ver tantas imperfeições e erros, tantas pessoas indiferentes, pessoas que professam o cristianismo. Sabe, agora, isso é um pouquinho difícil, mas você é a única Bíblia que muitas pessoas nunca vão ler. Vocês cristãos, a sua vida é a única Bíblia. Os homens e muitos homens e mulheres jamais irão ler. Apenas a maneira que você age e faz. Então os cristãos estão supostos a ser um exemplo vivo do que Cristo é. E se Cristo está no coração humano, então ele com certeza viverá a sua própria vida, pois Cristo está em você. Então você se torna uma nova criatura. Agora, gosto de pensar que os cristãos
em todas as partes, se cada pessoa que clamou pelo Senhor Jesus vivesse exatamente uma vida cristã, ora, esse seria um mundo convertido nas próximas 24 horas. Com certeza seria. A Bíblia diz que somos o sal da terra, e o sal só pode conservar quando ele entra em contato com a terra estragada. A terra está estragada, apodrecida, você sabe disso. E o sal deve entrar em contato com a terra, se não o fizer, ela desaparecerá. Agora, algumas semanas atrás, em Chicago, eu fiquei tão emocionado quando vi, você sabe, onde a palavra de Deus foi provada ser a verdade. Homens e mulheres devem voltar para a palavra. Eu passei praticamente todo o meu tempo na Califórnia, após ver tantos cultos surgindo, tantas coisas indiferentes, tantas besteiras que não eram de Deus. E não estou aqui hoje para criticar ninguém. Estou aqui apenas para tentar pregar o Evangelho. Mas quando você vê tantas coisas se levantarem sob lisonja e ministérios edificados em personalidades, então você estará em areia movediça. O ministério deve ser total e completamente edificado sobre o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, não importando se qualquer coisa nova surja. Aqui há poucos dias atrás, o irmão Mourey, um dos meus associados, seu filho recebeu grau de doutorado em ciência. E quando este grande cientista veio de Washington para lhe conferir esse grau, após abraçá-lo, ele disse: filho, em Washington DC, na ciência mais atual, existe 124 fatos científicos provados sobre a ciência moderna. Ele disse: se eu os levasse até ali, você levaria 2 anos para ler aqueles livros, lendo constantemente todo dia. E disse: quando você tivesse passado os 24 livros deles, ou melhor, 124 livros, ele disse: a próxima coisa a fazer, você teria que esquecer cada pedacinho daquilo, porque eles realmente já teriam encontrado algo novo que superará aquilo. Quando ele disse aquilo, eu pensei: mas louvado seja Deus, eu conheço um livro que está aqui há milhares de anos, ele nunca se alterará, ou nada alguma vez será acrescentado a ele. Esse é o livro de todos os livros, e todos os livros andam em círculos, não sabendo onde estão. E se eles se querem fatos, eles têm que voltar a essa Bíblia para obter aquilo. Esse é o livro de Deus, o único livro. Agora, como louvamos ao Senhor por esse grande livro maravilhoso e que contém a vontade de Deus, a promessa de Deus, e Ele é o livro de todos os livros. Todos os outros livros falham,
Todos os outros livros se desvanecem, seu conhecimento se acaba. Porém, esse livro contém a verdade eterna de Deus. Portanto, o que a Bíblia diz, você deve dizer amém a isso. Há alguns tempos atrás, quando ia à escola, como um garotinho, eles me dizem que o sol brilhando sobre estrelas as fazem brilhar. Agora eles mudaram isso. Não pode ser isso. Eu estava em um planetário outro dia, no Monte Palomar, em Los Angeles, em cima de uma colina, o maior planetário do mundo. Então ali em cima, com um guia nos conduzindo, ele disse: eles costumavam pensar assim há poucos anos atrás, mas eles descobriram que cada estrela produz sua própria luz. Acabou. O sol não poderia viajar aquela distância entre elas. Costumavam me dizer que o mundo girava ao redor do sol e que o sol ficava perfeitamente imóvel. Vocês, companheiros da minha idade, lhe foi ensinado isso, e eles mudaram isso agora. O sol se movimenta, vem? Eles simplesmente não sabem. É isto. E aqui está o único livro que realmente tem conhecimento. Agora, as coisas que eles têm remexido ao longo de 6.000 anos, Josué ordenou o sol que parasse, como a Bíblia diz, e assim aconteceu, vem? Tudo isso volta aqui, tudo volta à Bíblia. Há não muito tempo atrás, a ciência criticou o homem quando a Bíblia diz, e a Bíblia diz, todo o seu corpo está cheio de luz. A ciência diz, seu corpo repleto de luz? Quem já ouviu tal coisa? Isso não pode ser. Não há luz no seu corpo. Mas eles descobriram que isso está errado. Eles inventaram o raio-x e o raio-x tira a sua própria medida de luz. Ele não tira de nenhuma outra luz, sua própria luz faz o raio-x. O raio-x não tem luz própria, é sua luz que tira a radiografia, as luzes que estão no seu corpo. Então, depois de tudo, Deus estava certo. Você sabe, e eles disseram ali, Deus cometeu um engano quando ele disse, o homem pensa com seu coração, não há tal coisa, e não há nenhuma faculdade mental no coração de um homem com a qual ele possa pensar. Ele pensa com a sua mente, mas não mais do que cerca de 2 meses atrás, eles descobriram que Deus estava certo. Eles estavam mexendo no coração humano e descobriram um pequeno compartimento ali que não tem nem mesmo uma célula sanguínea ao seu redor, ou nada. Isso não existe no coração do animal, ou no coração de um pássaro, ou em nenhum outro coração, exceto no coração humano. Um pequeno lugar, e é chamado a ocupação da alma.
Então Deus diz o correto. É no coração que o homem pensa. Agora o homem pode ter uma fé intelectual, e é aí onde muitas pessoas chegam hoje, chamando a si mesmas de cristãs, a razão pela qual você vê como se portam e como fazem sob o nome do cristianismo. É só fé intelectual. O que você quer dizer com fé intelectual, irmão? Isso é, o homem crê para a salvação. Agora, a fé vem pelo ouvir a palavra. Agora, eu poderia pregar a palavra, você poderia aceitá-la, dizer, tudo bem, sim, eu creio nisso. Bem, agora, se isso é o mais longe que ela pode ir, então você nunca irá muito longe com Deus. Fé intelectual. Essa é a razão pela qual as pessoas não são curadas. É porque elas têm apenas uma visão intelectual. Disse, o que sua mente concebe, mas a mente raciocinará. A mente dirá, não pode ser, eu não estou melhor. Meu sentido da visão diz que meu braço não está mais endireitado do que estava ontem. Meu sentido diz, não sinto nenhuma diferença do que sentia ontem. O raciocínio, a teologia mental argumentará, dirá, bem, agora espere um momento, creio que aquilo é loucura. Vem, você está raciocinando, essa fé intelectual fará isso. Mas quando aquela fé desce para aquele compartimento ali embaixo, ela nunca questiona isso aqui em cima de modo algum, absolutamente um fato, e isso concordará com cada palavra divina de Deus. Essa é a razão pela qual as pessoas não chegam onde elas deveriam chegar. Torna-se uma concepção mental de Deus, mas quando aquela concepção mental você crê, não através de uma fé intelectual, mas isso não fará aquilo. Tem que ser uma experiência do novo nascimento, onde a sua fé é trazida para esse compartimento aqui embaixo. E não importa o que isso pareça, a fé diz que é assim, de qualquer forma. Vem, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.